Agora falando de eternidade, falando da beleza do vampiro, né? Tem outro livro da literatura gótica que comunica bem com o vampiro, mas ele não é exatamente um vampiro, né? Que é o quadro do Dorian Gray, né? O retrato de Dorian Gray, né? Ele traz um dos... Essa daqui é uma edição que eu recomendo, se vocês puderem comprar essa, comprem essa, porque ela é uma edição da Biblioteca Azul, ela é uma edição mais nova, com vários comentários, um estudo bem legal, tem uma introdução interessante, tem notas textuais, então, para quem gosta de ler mesmo, então tem umas notas que às vezes de rodapé que é meia página, mas se você gosta, você quer estudar isso daqui, esse romance, eu acho ele uma boa. Ele traz o duplo, e o duplo é um dos lugares mais comuns dentro da literatura gótica. O duplo no sentido de o monstro pode estar dentro de mim. Eu posso ser o monstro, mas ele está no meu subconsciente e eu faço com que ele seja um outro. Então o Dorian, ele era uma pessoa até que normal, até que ele começou a ser pintado. E esse quadro dele vai ganhando poder. Esse quadro dele vai ganhando poder não só sobre ele, mas sobre os outros, com essa mudança que ele tem dentro de si, até de caráter. E é assustador você perceber que sim, o quadro é ele mesmo. Será que esse quadro realmente existe? Esse lugar do duplo é muito assustador porque é você com você mesmo, criando uma fuga de si, dessa monstruosidade sua que está dentro de você. Isso aí não seria a questão da sombra? Sim, né? Sim, Você está falando por acaso de não, imagina, junguiana? Jamais. Opa! Olha só, o Tiro evocou aqui, né? Evocamos. É isso, né? Toda essa questão psicológica, né? Que envolve, né? Às vezes o medo da gente mesmo, né? O medo dos nossos desejos, das nossas pulsões. E é muito interessante porque o Oscar Wilde, ele é tão... O livro é interessante e a pessoa também é interessante, né? O escritor, a vida dele, né? Ele é um cara que muitos dizem, né? Estudos um pouco mais recentes dizem que o retrato de Dorian Gray ele pode ser semi-autobiográfico. Sim. Porque é sabido que ele tinha uma família e tal, mas aí a mulher dele começou a perceber coisas, percebeu uma mudança de comportamento e ele era um homem homossexual. E ele foi muito perseguido por bastante tempo. E o retrato de Dorian Gray foi escrito mais ou menos na época dessa perseguição, tudo isso que ele estava passando. E essa questão da homossexualidade aparece muito fortemente nesse livro. Então tem pessoas que são mais conservadoras, não sei se tem algum de vocês nos assistindo, inclusive seria até ótimo que tivéssemos pessoas de pensamentos diferentes, né? Claro. E não gostam do retrato de Dorian Gray, acho que o retrato de Dorian Gray entrou pro cânone por algum motivo X que não deveria, mas deveria sim, esse livro tem que ser discutido, ele é interessantíssimo, tem a questão do duplo, tem a homossexualidade, tem a questão da arte, da filosofia, então ele era muito inteligente, e as pessoas que rodeavam também eram. Ele gostava de estar rodeado de pessoas interessantes. Sim, né? Ele gostava das pessoas interessantes, e as pessoas interessantes gostavam dele. Ele é como Narciso, né? Hedonista no nível grego. Sim, escrevia poemas lindíssimos, né? Sim. E aí, tem dois autores aqui que eu acho que eu gostaria muito de ouvir você falando sobre eles, que é o H.P. Lovecraft, né? E o Edgar Allan Poe. Poe, divo, né, pessoal? Não era divo na época porque não tinha esse termo, mas vamos lá. Poe, acho que é um dos pais da literatura gótica, literatura de terror, literatura fantástica. Eu acho que ele tem histórias muito, muito boas. Vai desde de contos curtinhos até coisas mais longas. Tem inclusive uma adaptação para o cinema chamado Pálido do Olho Azul, que saiu pela Netflix. Muito bom. Acredito que há uns 2, 3 anos. É muito bom, é muito bem feito. Tem o Christian Bale também, que é um super ator. Então eu acho que se você gosta de terror, de horror, você gosta de poesia também, tá? Porque Poe escreveu muito com poesias, então se você tem essa veia de ler poesia e tá com o olhar mais aberto, vai pro Poe. Caso contrário, a gente começa por outros caminhos para você chegar no Poe, que vai ser uma construção muito importante para você. E o Lovecraft, vamos lá, separar a vida e obra. Né? Não podia ser menos polêmico, né? Vamos separar a vida e obra. O que eu gosto dos dois é porque
eles têm maior escrita por contos, né? Então são contos que às vezes você começa a ler à noite, né? Eu tinha costume de pegar meu livrinho velho e ler à noite, você lê e acaba ali, né? Eu às vezes tenho mania de parar no melhor momento para adiar um pouquinho. Só para não acabar. Mas é um conto que você lê ali e te ganha. Te ganha. É muito bem escrito, é muito bem feito, gente. Então por que eu falei de separar Lovecraft de vida e obra? Porque não dá pra você ler uma coisa, não dá pra você ler um autor se você considerar a vida dele também. Como é que, por exemplo, eu tenho essa interpretação do Dorian Gray se eu não soubesse um pouco da vida do Oscar Wilde? E Lovecraft, ele era conhecido por ser muito polêmico, já na época, e é claro, agora muito mais, pelos ditos racistas, homofóbicos que ele tinha. Mas em questão de contista, é maravilhoso. E ele tem uma coisa muito importante que depois serviu para vários outros autores, para Stephen King, que é o medo cósmico. O que é esse medo cósmico? É o medo do que você não tem conhecimento total, a morte. O medo do desconhecido é você escrever sobre coisas que você não tem um conhecimento absurdo e que vai demorar muito para chegar. Então ele escreveu isso lá um século atrás e a gente ainda não sabe o que é. É o intraduzível, né? Porque na própria escrita ele não te entrega, ele vai descrever. Ele faz você chegar em algum lugar. E quanto mais próximo você chega da verdade, mais louco você fica, né? Você não vai chegar na verdade. E geralmente a minha verdade é diferente da sua, que é diferente da dele. E quando os três discutem, não chegamos em uma verdade absoluta. Ou seja, qual outro autor que te fez ter medo de uma cor? Uma cor que não existe. Imagina uma cor que não existe. E aí você lê o conto e você fica com medo de uma cor. Sim. Né? É muito criativo. Né? Tem autores que falam que um dos piores sentimentos que tem é a angústia. O que é a angústia? É o medo iminente a qualquer momento. Você está angustiado porque você sabe que vai acontecer alguma coisa. Não sabe com quem, como, quando, em que circunstância, mas vai acontecer. Pode ser hoje, mas pode ser daqui a 50 anos. Essa angústia, ela vai te acompanhar de alguma forma. Mas pode ser, Exato. Né? E aí vamos trazer isso aqui pro Brasil, né? A gente ficou muito na Europa, aí, hemisfério norte, né? Eu acho que a gente precisa falar dessa literatura fantástica, gótica, de horror aqui no Brasil. Né? E eu vou começar falando do meu predileto, e aí podem me julgar à vontade, que é o André Bianco. Né, que fala sobre vampiros, lógico, mas que tem livros sobre anjos e demônios, livros sobre fetos, né? E aqui, ó, Brasil. E a gente lê o André Bianco, a gente enxerga as cenas acontecendo porque é ali, no Shopping Eldorado, na Marginal Pinheiros. No Largo da Batata. Você vê lugares num ambiente apocalíptico, lugares que você conhece que são fortificações dos seres humanos sobreviventes. Bento e o Vampiro Rei, né? Então acho que não tem como não falar disso e não lembrar do André. Não lembrar do André. Muito bem, eu vou deixar só essa indicação aqui, que é o Medo Imortal, né, da Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, que são os escritores, né, que deu origem à Academia Brasileira de Letras, e antes da proclamação da República mesmo, né, eles escreviam esses contos com muita inspiração da Inglaterra, muita inspiração dos contos de horror, e aí depois eles, para conquistar um certo respeito, né, eles deram essa guinada da inspiração inglesa para a inspiração francesa, né, e daí então a França teve muita influência sobre o Brasil, né. Mas aqui, ó, tem contos de Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto e vários outros, incluindo mulheres que foram colocadas, como a Júlia Lopes, que foi colocada de fora da academia, né, porque só podia homens. Então isso aqui é uma indicação bem interessante, edição caprichada da Darkside, né? Eu tive que mostrar ele, principalmente porque a capa do meu outro caiu, né? Pra não dizer que eu só leio o livro velho, né? Mostrei essa edição lindíssima, né? Ótima edição.